Pessoal, nesse vídeo eu quero fazer um review desse couro aqui, que é o Bávaro da Sculpe. Na verdade, eu quero relatar um pouco da minha experiência que eu tive com ele na bancada. Eu tenho utilizado ele faz alguns anos já, e eu quero pontuar alguns atributos que eu acho interessante comentar para quem está com dúvida na escolha do material. Já viu o Bávaro lá no site, mas não sabe se vai te atender, e eu pretendo com esse vídeo aí compartilhar, né, o que eu senti, o que eu acho interessante, o que eu busco mais explorar nesse material aqui. Então, vamos lá. Antes eu vou mostrar aqui o que diz o site da Sculpe, onde vai ter a descrição do material. Então é um couro de curtimento vegetal, que já traz uma característica aí que eu sou suspeita para falar. Tem um acabamento semi-anilina, o que justifica esse brilho médio dele. É próprio para escovação, então ele ainda aceita um processo de acabamento para acentuar um pouco o brilho e tudo mais. Ele tem um toque mais armado, que é uma característica bem forte dele, e o semi-brilho, né, como a gente comentou aqui já. É liso, na espessura de 1.4 a 1.8 milímetros, então já não é um couro fino, e é utilizado para calçados, bolsas, carteiras e artefatos em geral. Ele vem em formato meia pele, né, como é normal, e aí vai ter diversos tamanhos, diversas classes aí para você escolher qual que vai atender a sua necessidade. Mas bom, eu quero trazer aqui a minha opinião, a minha experiência com ele. Então, bora lá. Bom, primeiro ponto, esse aqui é um couro de curtimento vegetal. Isso proporciona para o couro algumas características mais favoráveis para o processo do trabalho artesanal de forma geral, né? Então é um corte mais amanteigado. Quem utilizou o Bávaro já vai poder relatar essa característica, né, desse corte que não dá aquele aspecto de rasgado. Isso é muito interessante na bancada, até colabora um pouco aí para essa questão da precisão, né, o que a gente tanto almeja aí nos nossos trabalhos. Técnicas de brunimento, moldagem, até mesmo alguns acabamentos envolvendo entalhe, né? Tem um aluno nosso que estava estudando algumas técnicas de entalhe, texturização nesse material e conseguiu alguns resultados também, apesar de não ser o mais recomendado para essas técnicas, né? Além disso, o envelhecimento que ele tem é muito bonito, é um couro bem natural, tem um acabamento ali de semi-anilina, mas proporciona uma pátina muito bonita a longo prazo. Quanto mais você vai usando, ele vai amaciando, ele vai pegando um aspecto bem bonito. Uma outra característica muito forte desse couro aqui é o brunimento. Como ele é de curtimento vegetal e tem essa estrutura dele, você consegue alcançar um brunimento com ele de uma forma bem prática. Apliquei um pouquinho de água aqui e vou brunir rapidamente, de uma forma bem prática aqui, para mostrar para vocês o resultado que é possível alcançar de forma bem fácil. Ó. Aqui eu utilizei apenas água e fiz um atrito aqui com o brunidor. Rapidamente ele já realça um brilho bem interessante, né? Que dá aquele efeito de acabamento. Imagina se eu desquinar e aplicar um agente de brunimento, vai intensificar ainda mais esse tipo de acabamento. Um outro aspecto que eu acho interessante é o acabamento que ele recebe na flor. Como a gente viu ali, ele é semi-anilina, o que proporciona um acabamento que já dá uma certa resistência, né, aqui para a flor do couro, para não absorver outros componentes. Então ele, mesmo sendo bem natural dessa forma aqui, ele acaba tendo uma resistência bem interessante aí a outros componentes. Claro, ele não é a prova d'água e nem é essa a proposta dele, né? Ele é um couro mais natural. Mas mesmo sendo bem natural, bem aberto, bem transparente dessa forma aqui, ele ainda tem essa resistência, o que pode ser bem útil em alguns casos. Claro, a gente acaba perdendo um pouco aí na versatilidade, né? Como no Palomino, por exemplo, que eu já comentei aqui, da possibilidade de aplicar outras tintas, outros acabamentos, enfim, outras técnicas que envolvem aí essa necessidade do couro estar aberto, vamos dizer assim, para receber esses insumos. Mas para quem busca um couro já acabado, para só aplicar no projeto ali, no máximo dar um acabamento, aplicar algum creme brilho, por exemplo, ou algum outro hidratante para realçar um pouco mais o brilho, esse couro aqui é perfeito. Além disso, o brilho dele também se encaixa aí dentro desse equilíbrio entre um couro mais natural e um couro acabado. O brilho médio proporciona aí uma estética bem interessante, bem natural, bem orgânica, né? Para quem gosta desse tipo de aspecto nos materiais que utiliza aí nos projetos. Um outro ponto é a estrutura dele. Ele é um pouquinho mais armado, comparando, por exemplo, com o Palomino, né, que é aquele couro mais coringa, que tem um equilíbrio ali entre maciez e estrutura. O Bávaro ele já tende a ser um couro mais estruturado, mais cartonado, o que possibilita o uso dele para artigos que necessitam essa estrutura, né? Por exemplo, uma bolsa mais estruturada, mais armada ali. Além disso, por ser mais estruturado também, facilita a questão do corte mais alinhado e também, como eu já mostrei, o brunimento. Então, na prática, é um couro que é bem fácil de trabalhar. Outro ponto que eu gosto muito nele também é o carnal. Ele é bem consistente,
tem aqui um acabamento também no carnal que proporciona aí um verso, né? Para quem não utiliza forro, assim como eu, por exemplo, acaba tendo um artigo bonito, tanto por fora quanto por dentro. Então esse aqui é um aspecto bem legal que eu valorizo bastante nele. Além disso, por ele já ter esse aspecto mais liso, possibilita também a aplicação de outros acabamentos e até mesmo o brunimento, né? Para quem gosta de um carnal mais liso, mais brilhoso. Claro, em algumas partes você vai encontrar umas fibrinhas mais soltas, mas na maior área dele você encontra um padrão bem legal e em todas as cores, então ele é consistente também na maioria das cores que eu já utilizei. Então esse aspecto é bem positivo e eu gosto de explorar bastante também para artigos que não envolvem forro ou dublagem, né? Então dá para deixar o carnal exposto aí sem problemas. E por fim, outro aspecto que eu valorizo bastante nesse couro aqui, essa consistência não só no carnal, como eu já comentei, mas também na flor, no sentido de brilho, cores, tonalidades e tudo mais. A gente sabe que o couro de flor integral, né, um couro mais transparente assim, ele acaba realçando mais as características individuais de cada um. Então, em questão de textura, às vezes a tonalidade acaba mudando um pouco, mas na minha experiência, os materiais que eu já utilizei aqui se demonstraram bem consistentes nesse quesito. Agora sim, pessoal, eu também gostaria de trazer alguns pontos que eu não recomendaria. Eu acho que não existe couro ruim, né? A gente tem que saber escolher o couro correto de acordo com o projeto que a gente quer executar. Então, cada couro vai ter aí a sua característica, vai ter a sua forma de uso. E, em alguns casos, o bávaro não é bem-vindo. E na minha experiência, a maior limitação do couro bávaro está justamente na sua espessura. Então, como eu já mencionei, ele tem uma espessura de 14 a 18 linhas, o que já acaba dificultando um pouco a aplicação dele em alguns artigos que a gente precise de um pouco mais de leveza ou que sejam mais compactos. Por exemplo, uma carteira que tem mais compartimentos, que tem mais sobreposição de painéis, o bávaro acaba ficando mais volumoso. Um outro ponto é que para artigos, por exemplo, uma bolsa que levam dublagem, ele acaba ficando mais volumoso também. E eu sinto que ele também não é indicado para algumas regiões que precisam ter dobras. No caso da dublagem, né, se tiver alguma região com dobra, por exemplo, ele não se comporta tão bem, principalmente quando está dublado. E eu acredito que seja justamente por conta desse acabamento que tem, né, que acaba quebrando e gerando uma textura assim, como se estivesse solta. Então, para o meu estilo de trabalho, eu acho que essa espessura dele acaba limitando um pouco a aplicação. E claro, ele é um couro acabado, então ele não vai ser tão versátil como o palomino, por exemplo, para receber outras técnicas de acabamento, tingimento, enfim. Ele já tem um acabamento aqui na flor que impossibilita, né, essa absorção de outros insumos, outros processos. Então ele acaba perdendo um pouco nessa questão da versatilidade. Mas como eu disse no vídeo anterior, o couro acabado serve justamente para te dar essa praticidade, né? Então ele deve ser escolhido em projetos que você não queira aplicar outras técnicas, outros processos e prefere impor essa característica estética que já vem do curtume. A carteira Flocos que eu fiz com o bávaro preto é um exemplo disso. Eu só fiz os cortes, fiz a montagem, a costura, os acabamentos de borda que é bem conveniente de fazer, né, justamente por essa estrutura, e ficou aqui no estado natural dela. Ainda é possível aplicar alguma outra técnica de queima, escovação aqui para dar um brilho, realçar algumas partes, mas eu preferi deixar assim. Eu gosto bastante desse brilho médio dele, que transmite uma robustez junto com a elegância aqui de um couro natural e já acabado. E aí vale reforçar, esse conhecimento mais técnico sobre o material é fundamental para você chegar no resultado que você quer para o seu trabalho. Então saber o tipo de curtimento, o tipo de acabamento, a espessura do material, até mesmo a área de corte dentro da mesma pele acaba alterando algumas propriedades do couro, e tendo esse conhecimento te permite alcançar um resultado mais profissional, mais sofisticado. E se você quer saber mais sobre o couro, sobre esses atributos, essas características mais técnicas do material, como isso reflete na bancada, eu te convido a conhecer o curso online Método Pinali, onde eu compartilho esses conhecimentos e também vários outros relacionados às ferramentas, às técnicas mais fundamentais da couraria e até mesmo design e modelagem de artigos em couro. Esse é um curso totalmente online e com acesso vitalício que te permite conhecer essas técnicas, revisitar e sempre que necessário atualizar o seu conhecimento para alcançar as melhores técnicas e os melhores resultados no artesanato em couro. Então acesse o link aqui na descrição, saiba mais sobre o curso. Se precisar tirar alguma dúvida, fico sempre à disposição nos canais de comunicação aqui da Pinali e seja bem-vindo ao Método Pinali. Trago um agradecimento especial à Sculpe por estar apoiando aqui o nosso canal para trazer vídeos como esse para vocês, que tenho certeza que vai ajudar quem tiver em dúvida em relação ao material que vai estar utilizando. O link para você conhecer esse e mais outros produtos da Sculpe vai estar aqui na descrição do vídeo também. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aqui embaixo e comenta qual que é o próximo couro que você quer que eu traga aqui nesse review, com o meu conhecimento, com a minha experiência para compartilhar aqui com vocês. Te espero no próximo vídeo.